Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Anhev. E hoje estamos na bancada eu, que vos fala, Álvaro Crisanto, atual presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Revendedores de Veículos, Anhev. E estou aqui com meu amigo parceiraço, que eu vou deixar ele se apresentar. Isso aí, turma. Sou Normando Teixeira, sou vice-presidente da Anhev. E estamos aqui também com o nosso amigo, diretor e fundador da Daniel AutoOeste, nosso amigo Daniel. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, muito obrigado pelo convite desses grandes homens. Me sinto muito honrado. Como me apresento aqui, sou Daniel da AutoOeste, mais conhecido, e faço parte agora dessa associação como diretor, né? Muito bem. A satisfação é imensa ter também junto do nosso corpo de diretoria, Daniel. Tá, obrigado. É uma honra, viu, Daniel? Daniel que tem aí mais de 20 anos de estrada, de história, que ele vai contar um pouquinho aí dessa história dele aqui no mercado, um mercado tão competitivo, como é que ele conseguiu passar aí longos anos e sempre muito à frente do mercado de seminovos aqui no nosso estado. Daniel, satisfação enorme tê-los aqui conosco na nossa bancada. E tê-lo agora também a honra de estar junto com a gente, né, Normando, na nossa diretoria da associação. E é um nome de peso, né? Porque Daniel aí com esses mais de 20 anos, eu tava nascendo, viu? Eu tava nascendo e já escutava o nome de Daniel AutoOeste. Então, assim, é um cara que tem uma referência gigante no nosso segmento, é uma aquisição muito forte pra gente. Você é um exemplo aí no mercado de seminovos. E a gente queria conhecer um pouquinho, Daniel, como foi esse seu início no ramo, como que você caiu de paraquedas, você já foi algo hereditário, já foi da família, como é que você entrou no segmento de carro, segmento louco que a gente vive? A minha história é um pouco longa e eu vou falar para vocês aqui, veio de paraquedas, né, onde eu vim um adolescente, onde minha mãe sonhava. Eu sou de Patu, né? Nasci e me criado em Patu. Aos 13 anos de idade, minha mãe mandou para que eu viesse estudar em Colégio Bons. Eu estudei na Auxiliadora e chegou a época de prestar vestibular, faculdade lá, e não consegui passar. Daí minha mãe precisava mandar os outros irmãos meus, porque até então só tinha um irmão de 5, dando privilégio. Não consegui passar, disse: vou trabalhar. Eu não fui trabalhar. Daí eu conheci Helder era Helder K. Muitos, se eu estou falando aqui, vai lembrar de Helder. Helder foi casado com uma prima irmã minha, onde eu morava na casa dela, e eu pedi a ele para que me desse um emprego, porque não tinha que fazer alguma coisa para ajudar em casa. E ele me deu como office boy da loja dele. E ele já tinha loja, né? Já tinha loja, Helder K, vizinho bem antigo, na Prudente de Moraes. Na Prudente de Moraes, bem antigo. E ele me deu uma chance. Você vai ser office boy quando sabia que era vender e fazer alguma coisa. E nessa época os carros de repasse mandavam ir para Pedra. E daí, quando tinha um carro de repasse que não queria, Daniel, fica lá de manhã inteira na Pedra. Quando eu chegava lá, a Pedra estava sempre lotada, não tinha canto bom. E ele fica rodando até encontrar um canto bom. Daí encontrei um lojista. Aí o cara foi lá, eu passei esse carro para ele, e ele me deu uma comissão. Eita, quanto dinheiro! Quanto dinheiro, meu líder. E fiquei muito feliz. Ganhei lá, R$50, como se fosse os R$500 da gente hoje, né? Aí, daí eu fiz essa minha história. Todo o carro que ia, mandava ficar para Pedra, eu ia direto para esse rapaz lá, onde fiz uma amizade com ele. Passou-se um ano, um tio meu se candidatou a deputado federal e ele pediu para que eu saísse do emprego e fosse trabalhar com ele. E daí eu fui fazer isso aí porque tem uma chance muito grande de eu melhorar de vida, onde eu ia morar em Brasília, né? Meu tio ganhando, tem uma chance muito grande. Resultado, o cara levou peia. Não ganhou nada, sem emprego, sem nada. E passeando, andando lá com outro tio meu, paramos para olhar a Kia. Na época chegou a Kia, minhas bestas. Sim. Vamos parar aqui porque um grande amigo meu trabalha aqui. Esse grande amigo dele chamava Paulinho Boca de Cabelo. Muitos que estão me ouvindo aqui, foi um grande homem no ramo de carro, Paulinho Boca de Cabelo, trabalhou muito tempo com o seu Arnon. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, o gerente era o rapaz que eu passava o carro lá na Pedra, chamado Neto.
Daniel, o que você faz? Eu contei minha história, ele disse, rapaz, eu tenho um emprego aqui para você como office boy. Disse, eu estou morto, eu quero qualquer coisa, me bote. Resultado, passei a experiência lá em Helder, não deixei de ser vendedor porque fui vender carro na pedra. E de manhã, como office boy, ia para o Detran, emplacar os carros zero, e à tarde ia fazer banco, fazer coisa de banco. E daí, nessa mudança de banco, a minha vida, né, como office boy, conheci minha esposa. Eu trabalhava todo bonitinho, não andava como office boy, né? Todo arrumadinho, andava com uma bolsa muito bonita que o seu Arnon tinha quebrado, o seu Arnon, dono da Kia Motors, né? Em uma viagem dessa, ele quebrou a bolsa dele, muito chique, e ele não usou mais. Eu pedi à secretária dele para ficar usando aquela bolsa. E ele mandou eu fazer alguma cobrança lá em Junioreinha. Quando cheguei lá, me sentei, botou a bastona aqui e fiquei aqui do lado. Quando chega, vi uma mulher, estou falando aqui da minha história até chegar isso aí. Isso é onde eu conheci minha mulher. Ela pensou, disse, deve ser um perfeitão, né? E daí, a pasta bonita, aquela coisa toda. Depois descobriu que não era ninguém, mas até hoje estou com ela. E daí... Ela apostou na planta, né? No empreendimento, ela viu. Então daí, sábado não tinha banco, não tinha Detran. Todos os vendedores só queriam vender carro zero. Os usados, ninguém queria. E eu, minha sala era vizinha aos usados. Não tinha o que fazer, fiquei atendendo os clientes no dia de sábado. Isso o gerente viu, o meu desempenho. Com tanto tempo depois, ele chegou e disse, vai ser o vendedor de usados. Maravilha, ou coisa boa, né? Bom demais. Mas o desejo era vender zero na Kia. Certo tempo, faltou o carro zero, deu um problema na importação e os vendedores de zero vieram para vender usado. O vendedor doido para ganhar dinheiro. Disse, aqui não, eu não posso vender zero, vocês não podem vender usado. Eu levantei a bandeira e o gerente chegou e disse, Daniel, vem aqui, vamos fazer a reunião aqui. Vocês vão vender todo mundo, vai vender carro. Daniel vai vender zero, vai poder vender zero. Daniel ficou democrático. E eu lá fui, nessa época, minha mulher, acho que eu nem namorava com ela, arrumei um namoro com uma telefonista. Então todos os telefonemas que vinham atrás de beixa vinham para mim. Daí eu passei a ser o melhor vendedor da Kia. Aí quem fez o Daniel, o investimento na planta agora foi o Daniel. A coisa lá, então daí passei a ser um vendedor de destaque, aquele rapazinho que chegou do nada, office boy, e passei a vender tão bem quanto os melhores lá dele. E passei a ser destaque. Com o tempo, fui tão promovido que cheguei a Mitsubishi. Imagine, era a melhor marca que se tinha em Natal, era vender Mitsubishi. Era muito forte, né? Rapaz, era um orgulho, eu botava aquele crachazão. Isso era que ano, Daniel, pra gente? 1900, há 30 anos atrás. 30 não, anos. 2006, 2005. Há 20 anos. 30? Então, 95. 95. 95, isso aí. Passei a ser vendedor na Mitsubishi. Eita, quanto orgulho. Menino, vendedor na Mitsubishi. Só quem comprava eram os grandes homens, deputados. Aí eu só tinha contato com grandes homens. Eita, Daniel estava importando. E o senhor Arnon, nessa época, perdeu a bandeira da Mitsubishi. E eu estava na Mitsubishi. Fui-se embora. Já tinha um carro com rescisão, comprei outro. Voltei para a Helder, me deu um abrigo, Helder Carro. Deixa eu botar meus carros com você. Aí ele disse, não, vou fazer melhor, você vai tomar conta de uma loja minha que tinha na Alexandre de Alencar. Helder, eu falei para ele, eu sei vender, mas não sei avaliar, não sei comprar, se dá um jeito. E daí foi passando o tempo, fui ganhando dinheiro, essas coisas todas, passei a comprar e vender para a dona Terezinha, essa loja era da mãe dele, lá, e teve uma época, era Poupa Ganha, o Poupa Ganha é como se fosse o Natal Cap hoje, né? Aí eu tinha vendido meus carrinhos, dona Terezinha um mês muito bom, tinha vendido, todo mundo tinha vendido, o carro estava bem, e eu arrumei esses carros, o cara tinha ganho uma 11 Uno, 2 portas. Aí eu cheguei para a dona Terezinha, deixa eu, apareceu 10 Uno, eu tenho dinheiro para 5, e a senhora está comprando, então vamos comprar nós dois aqui, aí não fica nem carro meu nem da senhora. E daí passei a comprar carro com a dona Terezinha, administrar, e ela deu essa grande oportunidade a mim de deixar eu trabalhar com o meu dinheiro na loja dela.
E foi chegar-se o tempo, depois querendo crescer alguma coisa a mais, tinha meu primo chamado Cosmildo, onde nós fomos sócios durante 15 anos, né? Chamei Cosmildo para que a gente colocasse uma loja, que tinha terminado de sair de um câncer, que estava lá, disse, bora primo, vamos botar uma loja para nós dois e tal, e nós colocamos uma loja. Ele tinha acabado de sair de um câncer? Ele, meu primo. Aí ele pediu lá, Daniel, deixa um dinheiro aqui, porque se eu morrer, é o nervosismo da pessoa. Aí daí ele não, graças a Deus, não morreu, colocamos esse... Aí eu falei para ele, você já tem esse dinheiro, vamos lá colocar a loja. Colocamos uma loja na Bernardo Vieira em 2002, onde já tem amizade com todo mundo. No mundo dos mais antigos me chama de Dandan. Né? Todos os grandes Dandan para cá, Dandan para lá, então todo mundo torceu por mim. Era época de Alberto, do BMG, não me lembro, cada um deu alguma coisa. Se Alberto era da Aimoré. Daniel, vocês já abriram sendo Auto Oeste? Auto Oeste. Então foi desde 2002. 2002. Auto Oeste Veículos. Quase 24 anos aí de história. Já abrimos justamente. Daí, com o ano seguinte, fomos para uma loja maior e passamos mais 2 anos, fomos para uma loja maior e foi crescendo, onde chegou o shopping, a tendência de shopping, onde a Bernardo Vieira, fizeram aqueles corredores de carro e acabou-se Bernardo Vieira. Viemos para o shopping, onde o seu shopping ou o show Automol, nós fomos para lá e em seguida abriu o Natal Auto Shopping. E fomos ficar só no Natal Auto Shopping. Vendemos a loja para Júlio. Júlio era um parceiro da gente, Júlio da Indicar. E daí foi a minha tendência. Daí passei 15 anos com meu primo. Inclusive hoje eu tô com essa loja aqui, eu comprei de Júlio. Minha Sandra tá lá, não? Não tá mais não. Tem um marco. Quando o Júlio ficou com ela, tem uma santa lá, que eu sou devoto da Senhora da Aparecida. Se eu soubesse, mas quando a gente comprou lá já não tinha mais. Júlio disse, ele chamava todo mundo filhinho, e eu vou ficar com a santa. Tudo bem, eu quero vender, depois uma imagem, não tem nada mais. Então, esse é um resumo da minha história, onde eu cheguei até hoje, e todos isso aí, como volto a dizer, foi um paraquedas, nada foi planejado, né? Sou uma pessoa, eu digo a todo mundo, eu vim pela ignorância, né? Uma ignorância, como uma ignorância, você não é ignorante, porque nada não sabia qual era o procedimento, que tem que transferir, que tem que ajeitar, assinar a carteira, o que era um CNPJ, nada disso, eu sonhei, nada disso aí. E daí eu cheguei no auge da vida, fui um dos maiores lojistas, cheguei a ser lá, vender mais no Rio Grande do Norte. E o tempo vai passando, outra geração vai chegando, como vocês hoje estão fazer valer mesmo as coisas. E onde eu estou querendo me encostar em vocês, né? Colei no meu líder Normando lá em São Paulo, quase não deixava ele. Então, assim, volta a dizer que sempre vou botar essa palavra na minha boca, gratidão. Sempre estou grato a tudo, sempre pergunto como é que você está, estou bem demais. Isso aí. Às vezes só sabe quem está lá dentro, né? As noites que não dormiu direito, aquelas coisas todas. E se falando quantas nós já passamos, né? Recessão, sem financiamento, juros altíssimos, juros baixíssimos, retornos que brincava de Você acompanhou toda a jornada, né? Automotiva recente de recessão de banco, de entrar, na realidade até ter o momento de auge mesmo. Acho que o mercado passou, principalmente acho que ali 2002 foi o grande auge do segmento automotivo, mas de lá para cá a gente passou por muitos perrengues, né? Você lembra algum, Daniel, assim, que foi muito forte nessa sua trajetória, um desafio muito forte? Muito, desse tempo todo que marcou, que se achava que era o fim, foi quando os bancos deixaram de fazer financiamento, né? Que a gente estava lá com retornos, brincava de vender carro, só queria ter o carro, não precisava ter lucro, e de repente acabou, não teve mais financiamento. Eita, o banco não vai financiar mais. Mudou a forma de negociar agora. Foi, não, os bancos entrou lá, não tem mais retorno, e agora só, acho que em 10 meses, 12 meses, no máximo. E agora, como é que eu vou viver sem retorno? Não sei comercializar carro. Não sei vender carro. Não sei ganhar dinheiro em carro, não sei em seguro, em financiamento. E para piorar, veio aquela redução de IPI. Como é que estava na sua cabeça que seu carro valia
lá naquela época lá, 10 mil reais passou a valer 7. Onde você comprou por 7. E agora eu vou viver como? Né? Foi preciso, na época do seu shopping, do show automóvel, trouxe uma pessoa de São Paulo para fazer isso aqui você. Olha, você dá o exemplo, eu não me esqueço nunca. Você que comprou esse carro, você está vendendo por 10, né? Hoje só vale 7. E você está resistindo em vender por 7 porque acha que vai perder 3 mil. Você imagine, você for comprar esse mesmo carro hoje, você paga quanto? Aí todo mundo 5. Então venda por 7, a pessoa lá, então venda por 7, você está ganhando 2. Você vai voltar o mesmo carro, né? Aí, eita, é mesmo. Porque não estava aquela ignorância toda, como é que eu comprei para ganhar e vou perder, né? Então foi uns perrengues gigantes que passou, porque você não sabia quando ia acabar aquela história, né? Todo mundo estava querendo comprar carro zero, não usado, né? Aquela história, meu filho, ninguém vai ficar, aquela história toda. E como recentemente passamos pela pandemia, foi um susto, entre aspas, será que vai fechar tudo? Mas a pandemia terminou a gente ganhando dinheiro, e muito dinheiro, assim, imagina, porque se achava que ia parar, e quando vinha aqueles 600 reais, faltava mercadoria. Porque foi mais uma crise de saúde, não foi tanto financeira, né? A turma, ela, na realidade, ela deixou de gastar com outras coisas, acabou juntando um valor bacana e começou a comprar carro. E foi aí que começou o pico de subir muito o preço dos veículos, né? E até hoje a gente sente um pouco essa encarecida pesada que deu no nosso segmento. A pandemia trouxe uma novidade para a gente no mercado que a gente nunca tinha acompanhado, né? Que era vender o carro. Era o carro, no nosso estoque, o normal é o carro depreciar. A gente está sempre correndo atrás do tempo, querendo vender o mais rápido possível, porque o normal, cada mês, a FIP vai depreciando e o carro, a gente vai perdendo valor do carro. E na pandemia isso aconteceu o contrário, né? Cada mês que passava, a gente reprecificava o carro para mais. É verdade. Então foi muito positivo. A gente chegou com X na pandemia, saiu com Y, com o mesmo estoque, né? Exatamente. É verdade. Agora, é bacana de ver sua história, Daniel. Para quem não conhece, Daniel é um dos maiores lojistas de carros aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E é bacana ver a humildade que ele tem, né? De contar para a história dele aqui pra gente, Normando. E também a gente já comentou muito, Daniel, entre a gente mesmo, legal de ver Daniel com 24 anos de loja e mesmo assim querendo absorver mais conhecimento, indo para vários eventos, como foi o Auto Show Experience lá na Paraíba, como foi a Fenalta agora, o Salão de Automóveis. Então a gente vê essa humildade que você tem e essa fome de aprendizado, é muito bacana, é muito enriquecedor. E aí, trazendo nesse ínter aí de conhecimento, o que você achou da Fenalta? Para quem não está nos acompanhando e não sabe o que é a Fenalta, é a nossa federação que faz um evento, né, que é o maior no nosso ramo de seminovos, que normalmente não, acho que quase sempre, desde 2019 que eu vou, sempre foi em São Paulo. Pode ser que versões anteriores tenha sido em outra cidade. Mas é o maior evento automotivo que temos. Esse ano foi o 14º, né? 14º, com uma projeção de mais de 15 mil pessoas. O que você achou do evento, Daniel? Olha, meu líder, como eu fui o ano passado, me senti muito honrado. Como, Daniel, eu senti honrado? Porque cada stand daquele banco tinha uma história minha. Como assim, Daniel, uma história sua? Porque foram gerentes que nós encontramos com o Richard, né? Como encontramos, acho que com o Sérgio. Ele encontrou com o Mário do Bradesco. Mário, então pessoas antigas. O Wilson Tupan. O Wilson, duas pessoas. Então, é uma experiência única, ímpar. Então, todos os lojistas, vocês que estão nos ouvindo agora, é uma experiência ímpar, que vocês jamais vão deixar de querer fazer. É muito enriquecedor, muito. Assim, falar muito vai cansar de tanto falar, mas é muito, assim, o conhecimento que passa pra gente, a vontade de você querer ser mais alguma coisa, como encontramos com aquele velhinho lá que vende 200 carros,
né? Seu Daniel da Moderna. Não é? Gente boa demais, gente, né? Gente, como é que o senhorzinho Moderna Veículo, ele é lá de BH. BH, então, Belo Horizonte. Quantos nós encontramos lá, quantas pessoas que passam a ser exemplo pra gente, né? Não desistir, querer mais, como o Alvin tá falando, buscar mais, porque senão vai ficar para trás. É verdade. Tá muito rápido, quando eu vinha conversando com o meu Lino Normando, como tá muito rápido as coisas, muito. Daniel, não posso mais esperar, tem que ir buscar. Como é que eu vou comprar carro se eu não for, né? Não tem mais, não tem. As coisas não estão mudando muito rápido, agora é imposto demais, o governo sabe de tudo, né? Tá tudo cercando. Então é preciso que vocês que não fazem parte da associação que venham para ter experiência com esses jovens, esses grandes homens aqui. Que e mais do que nunca é um grande aprendizado de ambas as partes, né? Essa sua experiência toda que você traz pra gente, ela é muito válida, a gente aprende muito. O pouco que eu converso com você, eu já aprendo muita coisa, você sabe disso, eu gosto demais de conversar contigo. Mas você tocou num ponto muito importante, que é hoje a dificuldade que a gente tem de comprar carro. Hoje a gente sente, como loja, o quanto nós temos essa dificuldade, é dito de uma boca só. Você acredita que isso é muito por causa da concorrência? É porque o consumidor hoje, ele cada vez mais tem buscado um preço melhor no carro dele, ou outras formas de vender? Qual é a sua leitura, Daniel, sobre essa dificuldade hoje de comprar carro no nosso segmento? Olha, as grandes empresas enxergarem o quanto é bom vender carro usado, né? Quando, depois dessa pandemia, quantos eles atentaram para isso e se reuniram para que passe nesse segmento de ganhar carro. E daí a população cresceu e muita gente, quem é do nada é lojista, né? Assim, estou falando do nada, é um sonho, se junta lá 2, 3 pessoas e passou a ser lojista, e aquilo é uma loja, né? Então eu atribuo a concorrência maior da gente interna por ter crescido e a pessoa vê aquela história toda, muitos daquelas pessoas que trabalhavam, que atendia a gente numa concessionária, e quando saía, e aí, sou lojista agora, né? Os operadores de banco. E teve esse movimento até das próprias concessionárias, né? Na pandemia, a concessionária ela parou mais de vender carro zero, porque teve a parada de produção das montadoras, e eles começaram a enxergar o mercado de seminovos como um mercado atrativo. Então a concessionária, que é um dos nossos maiores fornecedores de veículos seminovos, que eles recebem e repassavam para a gente, para não ficar com esse capital imobilizado, eles entenderam que ali tinha um business. E aí ele começou a migrar para ter a sua loja de seminovos, que tem muita concessionária que antes da pandemia era só concessionária de zero, e ela não tinha como loja. Um problema, né? Ela viu o seminovo como um problema que ela tinha que desovar o estoque. E a gente era a solução para eles, né? Que a gente ia lá comprar esses carros. E aí, com a pandemia, eles entenderam, opa, não estou conseguindo vender mais zero, vou vender o seminovo. E aí acabou gerando essa concorrência. E aí foi uma dupla concorrência, porque a gente perde um fornecedor e ganha um concorrente. E aí aumenta essa dificuldade de comprar carro. E um forte carro. concorrente, né? Que ele está ali na fonte recebendo um bom produto e tendo um preço competitivo. Então o mercado está aí e aquela história, o sol queima todos, né? Brilha para todos. E precisamos estar aqui essa reunião, partilhando essa sua vontade, partilhando o meu conhecimento. Então, é de fundamental importância que há quantas alegrias que, volto a dizer, da FENAL que nós passamos agora. Né? Daniel, e historicamente no nosso país, no Brasil, estatisticamente falando, a cada 5 empresas, 4 não chega a 5 anos. A cada 10 empresas, 8 não chega a 5 anos. Ou seja, 80% das empresas que nascem no Brasil, elas não conseguem passar a marca de 5 anos. E você aí, num ramo tão desafiador, como a gente está falando aqui, que é o mercado de seminovos, como é que você conseguiu aí projetar a sua história aí quase 5 vezes? Já está caminhando para os 25 anos de história. 25 anos. Elvinho, assim, sempre a minha resposta é Deus, porque volto a dizer a vocês que eu nasci na ignorância, nada foi planejado, nada, toda a vida, desde que minha mulher disse, tô buchuda nessa época, não era nem grave, então que eu nos pés de Jesus, volto a dizer, nos pés dele,
é pela misericórdia dele para que eu chegue aqui. Quantos relatos, como é que você sobreviveu a tudo isso? Né? Porque eu não planejei, eu vejo você lá na reunião, o meu planejamento, o meu capital, não sei o quê. Nada disso, eu nasci, volto a dizer, sem saber. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender, e se lá na ponta está dando lucro, eu não sei, alguma coisa desse tipo. Então, resumindo, as graças de Deus. Sim. As graças de Deus por tudo isso que você estava falando para mim. Então, só tem essa resposta, é a graça de Deus. E bacana, a gente vê, Daniel todo tempo aqui, ó, tá com um texto, devoto de Nossa Senhora. Então, a espiritualidade, eu sou muito, eu não sou muito de religioso, de estar falando tanto, né? Mas eu acredito muito na espiritualidade, acredito em Deus, sou cristão também, faço minha reza antes de dormir. E você falou uma palavra aqui que eu tenho como lema, né? Que é gratidão, né? O quanto a gente tem que ser grato a Deus e a tudo que a gente tem, só em acordar com saúde, né? Então, bacana demais, Daniel. Normando, você... Vamos lá, a gente na dificuldade de comprar carro e aparecendo as oportunidades. Normando tá negociando aqui. Vou vender. Inclusive, a gente vendeu um carro para Daniel lá na final, você acredita? Foi? Um Amarok. Para Daniel, da Moderna Veículo. Coisa boa, tá vendo? Para você ver como a final. E sempre que a gente vai, a gente faz negócio. Teve num evento passado que a gente foi, em São Paulo, a gente comprou um Evoque, que a gente comprou e repassou. A gente fez negócio lá em São Paulo. Para você ver a importância das conexões, né? Do que você falou ali, de reencontrar amigos, muito bacana. Vou deixar com você agora a próxima pergunta. Vamos lá. Daniel, hoje a outra dificuldade grande que nós temos é time. É a parte realmente de recursos humanos, né? A gente sabe que para atingir o resultado que a sua loja atinge hoje, que é um resultado expressivo, cada vez mais a gente precisa de pessoas de confiança, pessoas muito próximas, técnicas, com conhecimento. O que é que você tem feito, buscado para melhorar em referente a essa questão técnica dos seus consultores? E um conselho que você dá para as lojas, principalmente que estão começando, para montar essa equipe, que sua equipe é uma equipe consolidada e forte já há muitos anos. Então, essa história de equipe, eu sempre, eu acho que eu não nasci para ser patrão. Eu acho que eu não sou patrão, eu sou um amigo. Então desse amigo, eles passam a ser meus amigos, as pessoas. Eu sou uma pessoa muito conservadora, né? Por esse ser uma pessoa conservadora, eu estou levando um pouquinho de aperreio. Como é aperreio, assim, de conhecimento, né? Não sei, o artista das redes sociais, né? O gerente chegou, bota mídia, aparece na cara, vai você, né? Chega o meu vendedor, você tem que dar a cara, e o cara conservador, tão quanto eu, não sei fazer, aquela história toda. Mas daí eu fui, com uns tardezinhos, eu fui aquele João Pessoa. Qual foi? Não, Show Experience. Show Experience. Daí deu uma virada de chave para mim. Daí eu tô nesse conhecimento aí, treinando, aprendendo e levando para minha equipe, para que eu tenha essa equipe lá. Sou uma pessoa conservadora. Então, assim, Daniel, qual é o seu segredo? Eu não sei se meu segredo é ser amigo. Posso ser que eu esteja errado lá, porque eu não sou patrão, né? Às vezes, quando eu chego para ser patrão, quando foi sexta-feira lá, eu mandei 2 vendedores meus, não vim para a loja, eles estranharam demais. Uma semana, né? Não, foi na semana que estava lá, na sexta-feira, eu liguei para os vendedores, aquele fulaninho e tal, não estava. Aí, Daniel, fulaninho não chegou, 10 horas. Aí eu liguei para eles, não precisa vir, mas só segunda, vocês estão cansados. O cara achou estranho, a equipe todo dia também, ninguém chegou mais atrasado desde sexta-feira. Resolveu, né, Daniel? Resolveu. É simples. Às vezes é no amor, mas às vezes tem que ser na dor também. Né? Então, assim, meu líder, eu acho que não tem tanto segredo, assim, falar para vocês, como você falou há pouco tempo, a calça, né? Um estalozinho, né? São detalhes que a gente faz, né? Aquela história da equipe precisa da gente como líder. Somos líder, somos espelho para ele, né?
aquela história toda. Quantas pessoas já se espelharam comigo, quantas pessoas já se passaram lá na loja se espelhando, né? Um dos exemplos hoje maiores é Bruno da Brunaldo, né? Muitos outros já passaram lá. E que trabalhou contigo, Foi, né, Bruno? trabalhou comigo. Isso aí. Ele chega quanta lá, todo mundo me cumprimentando, andando com você lá na final. Daniel, ele disse que ele chegou para mim e fiquei até feliz. Ele disse, eu tenho honra de ter sido ser funcionário, porque toda a vida seu nome foi sempre um bom nome, né? Então uma equipe assim, eu acho que o segredo é ser amigo do pessoal da equipe da gente. É ser próximo, né? Ser próximo e saber realmente o caminho de direcionar. Eu acho que o mais importante é sempre o direcionamento do que a própria punição em si. E para você ter o respeito do time, realmente faz parte esse lado mais humano que você tem com... Assim, é um aprendizado. Eu estou aqui com vocês, cada dia mais, um Instagram que eu vejo, venho comentando aqui, prosseguindo lá uma doutora lá, esqueci até o nome dela. Doutora Daniela. Doutora Daniela, tive o prazer de conhecer. Eu já me sinto outra pessoa, eu tenho mais propriedade de dizer que eu estou vendendo um carro usado. Perfeito. Tenho mais propriedade. Estou passando isso para a minha equipe, para treiná-los, eles para que e aí cada vez se fortalece mais. E a sua visão, Daniel, daqui a 5 anos, como você acha que vai estar o nosso segmento? Você acredita que a gente ainda vai estar nessa crescente, a gente vai encontrar mais dificuldades? Qual é a sua visão de futuro do segmento automotivo? Um homem de pouca fé, que eu me considero um homem de pouca fé, sempre fica imaginando como é que vai ser os carros elétricos, né? Aí uma resposta lá do Espírito Santo diz, você me fez essa pergunta outro dia, quando chegou o C3 com direção elétrica. Quem danado vai saber mexer na direção elétrica? Não é? Não sei se vocês passaram por essa indagação. Então, a gente, quanto mais uma Fenalto dessa da vida, a gente quer ser mais. A gente quer ser esse senhorzinho lá de BH, né? Que tem que aprender a vender elétrico agora, tem que saber o que vai acontecer, como a gente foi no salão do automóvel, né? Quantas inspirações a gente saiu dali, né? Eu estou cansado, eu não aguento mais dar tantos direitos, né? Os deveres da gente ficando pouco, né? Como volto a dizer nos bastidores, minha conversando, é muita coisa pra gente, né? Cada dia mais, o governo quer mais, o meu vendedor quer mais, as responsabilidades aumentando, né? E cadê os carros? E os direitos diminuindo. E cadê os carros? Se a concorrência está aumentando, né? Cadê os carros? Mas é inspiração, é isso que a gente vive todos os dias. Amanhecer, como o Alvin falou, gratidão por ter amanhecido o dia e vamos trabalhar. E agora a gente viu muito lá em São Paulo a questão da IA, né? O quanto o mercado está voltado cada vez mais para isso. Você já começou a trabalhar com inteligência artificial na sua loja? Isso é tanta coisa, hein, Daniel, pra gente querer implementar. Tá falando isso aqui, pessoal, antes não sabia o cara, não, viu? Como CRM, essa coisa, mas eu já estou sei que é inteligência. Então, vai resolver os problemas da gente. Muita inteligência artificial. Pena que vai tomar muito espaço, a preocupação, como esse dinheiro vai chegar assim, eu não vou pagar essa IA, né? Então, a preocupação é essa. Vai dominar todo mundo, aquele robozinho que a gente viu lá no salão do automóvel, né? Eu estava lá andando lá em São Paulo com a minha mulher. Eu vou comprar isso aqui para ajudar a menina lá de casa a varrer o chão, tem aquele motorzinho, aquelas tem um robozinho hoje que faz faxina, varre e passa. Passa não, passa pano, varre e passa pano. Pano, justamente. Mas eu acho, Daniel, que vai muito até no nosso meio. Eu já comecei a fazer alguns testes lá com inteligência artificial no atendimento lá da loja, que é o Tom. Se você for atender lá pela loja pelo Tom, é a inteligência artificial. Ele vem muito para auxiliar e não para substituir. Porque acaba que depois das 18, a gente não tem condição de colocar uma pessoa ali para atender, né? Tem gente que abre chat de madrugada, não sei se acontece com vocês, 5 horas da manhã. O cara às vezes é segurança, tá saindo do trabalho, ou o cara tá viajando de madrugada, tá com insônia, ele fala, tô a fim de procurar carro,
e não tem um ser humano para responder ali 3 horas da manhã. E aí quando tem uma inteligência artificial que dá esse atendimento inicial, é muito bacana, né? Que a gente passa a poder atender à noite, de madrugada, final de semana e feriado. E quando chega no horário de expediente, o vendedor ou o pessoal do SDR, do pré-atendimento, ele pode parar aquela inteligência artificial e dar o atendimento personalizado. Eu acho que no nosso ramo, a inteligência artificial vai ajudar muito nesse pré-atendimento, mas ela não vai substituir, porque a gente ainda é um mercado muito relacional. É verdade isso que você está falando. Assim, outro dia eu já coloquei, estou bem adiantado, já coloquei já a inteligência artificial, fazendo como teste, e eu fiz o teste ligando para mim mesmo, né, para a loja, e fiquei doido para comprar o carro, o robô falando lá para mim. Aí o robô falava tudo, as características do carro, aquela coisa, olha, eu estou procurando um Onix, o senhor está procurando um dos carros mais vendidos do Brasil, você sabia? Aí o robô... Aí eu disse, eu comigo mesmo, eu não sabia. Eu não sabia. Você sabia que o toque dele, você está comprando um carro é maravilhoso esse carro. Eu disse, eita, pô, tô doido por esse carro mesmo. Quase que você compra de você mesmo. Quase deu vontade de comprar para levar lá para casa. De tão bom realmente que você está falando. E essa inteligência não tem por onde... E a vantagem da IA é isso, que ela vai aprendendo e vai se aprimorando, isso, né? E nesse movimento todo, dessa revolução online... O interessante é que na época que começou, qual era a dificuldade que a gente tinha? Gerar lead. Então todo mundo era querendo buscar gerar lead. Hoje, com toda a evolução de tecnologia, de aprimoramento, com marketing digital, se consegue gerar uma quantidade boa de leads. Mas e o tratamento desses leads, né? A gente vai montar um time com 20 pessoas para estar ligando para todo mundo, é difícil. Então a IA vai ajudar muito. A tecnologia que está trazendo para o segmento vai ajudar bastante. Hoje você consegue já fazer uma simulação, um financiamento de casa. E só chegar realmente para olhar o carro, validar e dizer, esse, está fechado o negócio. Mas você já sai praticamente com todas as condições pesquisadas já à noite, às 10 horas, que é o horário que muita gente tem tempo para estar pesquisando. Então, cada vez mais isso vai melhorando e aprimorando. Então, nosso segmento, à frente de muitos outros, porque a gente vê aí que tem vários outros segmentos que não tem um terço da tecnologia que é envolvida e trazida para o segmento automotivo. Então, acho que esse é um dos grandes, uma das grandes qualidades que a gente tem. São muitas empresas olhando para a gente de uma forma diferente. É banco, é empresa de tecnologia que sempre traz novidades. E isso, para nós, lojistas, vai trazer uma grande evolução para os próximos anos. Já é, né? Já é uma realidade. Para os anos que vão passar, a tendência é ser muito assertivo tudo isso. E você tocou num ponto muito interessante, Normando, que além do volume de lead, que a gente precisaria ter um volume de um contingente muito grande para tratar, tem a questão de fazer o follow-up, né? De você fazer o acompanhamento disso. Eu já tentei estabelecer processos na minha loja de a cada 6 meses, a cada 1 ano, o vendedor entrar em contato com aquele cliente, todo o aniversário dele. Mas imagine você, sua loja, por exemplo, está quase 25 anos de história. Você já deve ter vendido mais de 5 mil carros. Imagine você ter uma base dessa de clientes, você todo ano está mandando mensagem para 5 mil clientes, fora os leads que estão vindo novos. Então, você fazer um follow-up disso através do ser humano é muito difícil. Eu já tentei. E aí, quando você coloca uma IA para automatizar esse processo de o cara completou 1 ano de loja, mandar uma mensagem, completou aniversário, mandou uma mensagem, chegou no Natal, Ano Novo, uma mensagem. E até com a voz da pessoa mesmo. Até com a voz da pessoa. Isso, de uma forma personalizada. Teve uma campanha que a gente fez lá na loja que era a voz de Augusto, né? Pô, era engraçado, porque o pessoal não sabia que era uma automatização. Aí chegar, porra, Augusto, tu não para de me ligar, meu irmão. Quem tem mais intimidade. Aí lá Augusto fica, não sou eu não, pô. Tem cliente antigo que chegava lá, meu amigo, tu não cansa não, macho? Tu passa o dia todo nesse telefone ligando pra mim. É o bacana de ver isso. É que a gente tá calibrando, né? Tudo isso são ideias, inovações, mas ainda tem esse pontinho de calibração. A IA, quer não, ela de vez em quando dá umas alucinadas, mas é testar e cada vez mais a gente melhorando, que com certeza vai dar muito certo aí pra gente. Tenho dúvida disso. Muito mesmo, com certeza. Não tem outra saída a não ser a IA. Né? Daniel, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Qual mensagem você quer passar aí pro público? Assim, a mensagem que já eu tenho lá na minha sala,
seja forte e corajoso. Porque a gente falando pouco tempo entre aspas, estamos tratando aqui de 22 anos, 23 anos de loja. E loja fora o tempo que você já estava antes no ramo. Então, quanto passou. Então, vocês sejam fortes e corajosos. Fortes e corajosos, porque vai aparecer alguém para levar para uma experience dessa, alguém vai lhe apresentar essa IA. Então, quero que vocês, assim, estejam vendo, com essa associação da gente, a gente está se unindo cada vez mais, a experiência, que seja compartilhada, né? A gente, no momento lá, quando passamos em São Paulo, quantos compartilhamentos nós fizemos, né? De, você não sei o quê, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquelas coisas todas. Então, seja forte e corajoso e que aumente a fé de vocês cada vez mais, para que possamos ser cada vez mais os lojistas de renome. Então, é a mensagem que eu tenho para dar. E como volto a dizer, o meu nome é Gratidão. Como diz, como é que você está? Está bom demais. Maravilha. E aí, Normando, palavra final aí para o nosso público. Palavra final, que é uma satisfação imensa conhecer, conviver e agora trazer aqui para o nosso bate-papo Unheavy dessa figura ilustre, conhecidíssima no mercado e que tem uma credibilidade muito forte, que é o Daniel. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença aqui conosco. Foi muito rico esse podcast. Sem dúvida nenhuma, teremos outros encontros como esse e vários outros também pela associação. E fica o recado que o Daniel falou. Acho que é muito importante para o nosso segmento é essa conexão. A gente aprende muito no dia a dia um com o outro. Cada um vai passando por um desafio, cada um tem um aprendizado para passar e é isso que realmente deixa o nosso segmento forte e cada vez mais isso é visto também para o consumidor. Quanto mais a gente tem um mercado com credibilidade, mais ele cresce, ele melhora, e é uma coisa que a gente vem observando isso, os números estão aí para mostrar essa realidade, o mercado de seminovo, ele cada vez vem crescendo, não só no nosso estado, mas no Brasil todo, né? Então é um orgulho, uma satisfação imensa ter cada vez mais lojistas como o Daniel, como o Álvaro e como tantos outros na nossa associação. É isso aí, eu acho que a palavra de hoje foi gratidão. Gratidão a você, Daniel, por estar prestigiando aqui nosso bate-papo Unheavy, e será uma honra tê-lo cada vez mais próximo da gente aí. Todas as segundas-feiras temos reunião da diretoria, Daniel vai estar presente agora, né? Convocado aqui nacionalmente na câmera. E ele veio, amigo, com a caneta já para assinar. Ele já está com a caneta pronta para assinar tudo. Gratidão a todos Gratidão a todos que estão aqui conosco assistindo, dedicando aí 30, 40 minutos do seu tempo para escutar um pouco da história maravilhosa de Daniel. Gratidão a Normando que está aqui na bancada. E vamos que vamos fazer um mercado diferente, um mercado cada vez mais profissional, profissionalizado e mais limpo, íntegro e formalizado. É isso aí. Se gostou, acompanha a gente, segue, compartilha, que vai ajudar muito o nosso trabalho junto com esse time aí. Partiu Unheavy! Valeu!